Bem-vindos ao Corporate Innovation Talk, o podcast que conversa com as lideranças que estão fazendo a inovação acontecer dentro das organizações. Hoje a gente tem uma edição especial, que é a edição do livro Simbiose Corporativa. O livro ele traz alguns cases e hoje a gente tem o prazer aqui de receber a Rosilene, que é superintendente da Unimed VTRP, e o Rafael também, Head de Inovação, Head do VIB, que é a estrutura de inovação da Unimed VTRP. A gente vai falar um pouquinho mais também, de entender um pouquinho como é que funciona essa dinâmica, mas bem-vindos, obrigado pelo convite de poder estar aqui conosco. E a gente sempre gosta de começar as histórias lá do início, ou seja, que quando a gente vê uma organização como a Unimed VTRP, que é uma das referências de inovação dentro de todo o sistema de inovação, e a gente que conversa com bastante gente, cada vez que a gente menciona o nome, todos conhecem o caso, todo mundo sabe que na Unimed VTRP tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa legal acontecendo. E para chegar nesse ponto tem toda uma trajetória, Ou seja, não é algo que aconteceu da noite para o dia, é algo que aconteceu de forma intencionada, algo que vem sendo construído, esse caso. E aí eu queria começar justamente por esse ponto, assim, de como é que surgiu tudo isso e como é que a gente chegou até aqui, toda essa estrutura e essa evolução bacana. Rose, Rafael. Legal, Felipe. Obrigada pelo convite, da gente poder compartilhar um pouquinho da nossa história. Na verdade, já são 10 anos, dessa trajetória. A gente começa em 2015, final de 2015, com um diagnóstico de cultura e que traz muito, A Unimed é uma empresa do serviço de saúde e ela assim como saúde trabalha muito com segurança, com as coisas certas, ela é uma empresa que tinha muito na sua cultura, não errar, e não arriscar. Então, os dois conjuntos principais que tu também não alavanca a inovação. Então, de posse desse diagnóstico de cultura, a gente começa uma grande transformação a partir de 2016 de capacitações, Capacitamos 100% da organização em Design Thinking, depois a gente evolui, começa a trabalhar mais forte liderança, porque mesmo capacitando a gente vê que as coisas também não têm espaço, trabalhamos metodologias ágeis, e ainda assim, uma empresa tinha ISO, com processos de acreditação muito normatizada, tivemos que passar por uma quebra de algumas estruturas que a gente chamou de um grande projeto Simplifica, para daí estarmos mais aptos e prontos lá em final de 18, bom, agora a gente pode encarar mais fortemente esse processo. Então, em 19, a gente roda o nosso primeiro programa de conexão e, paralelo a isso, já rodamos com vocês um diagnóstico de cultura, Vocês nos apoiam no programa de conexão, rodamos o diagnóstico de cultura de inovação, daí para ver o que tínhamos evoluído de 15 a 19, criamos o nosso Labs, e aí a coisa vai deslanchando, para depois virar a aceleradora, para depois termos estruturas internas mais fortes, trabalhando entre empreendedorismo e chegando até agora. Então, mas muito focado em cultura, em pessoas, em primeiro fazer essa transformação interna, Boa. Isso, ou seja, são quase 10 anos, Isso. Rose, Rafael, são 10 anos. De consistência, porque esse é um elemento importante, Rose? Assim, claro que muita coisa você vai ajustando, você vai aprendendo, você vai executando e vai fazendo digamos assim, o ajuste do que precisa ser feito, mas com consistência. Consistência. Acho que esses pontos que você trouxe, assim, tinha uma visão lá, tinha uma estratégia, tem a liderança que está apoiando, o tema da cultura, no fundo, suporta isso, E tem um ponto que lá em 2015 não se tinha tantos frameworks, assim, não eram tantos benchmarks. Menos referências, Rafa? Então, assim, talvez esse processo hoje, uma organização que decida começar, ela consegue acelerar porque ela vai ter os casos bons ruins. E aqui no nosso caso a gente foi desbravando, muitas coisas. Então, espera, vê, deu o resultado, conseguiu, sedimentou aquilo, vamos dar o próximo passo. A gente fala numa escadinha, Assim, tu não consegue ir do primeiro até o 10º degrau num pulo só, então tu tem que ir equilibrando as coisas, entendendo, volta um pouquinho às vezes, explica de novo e aí vai dando a sequência. Isso é interessante, porque hoje vocês são uma referência, digamos assim, no próprio sistema Unimed, dá para fazer, E o ponto que você trouxe, Rafael, que talvez lá em 2016, 2015,
não se tinha essa referência assim de, pô, onde é que a gente vai querer chegar, né? Não, mas foi, digamos assim, um voto de... alguém precisa começar. Você precisa acreditar que dá para construir isso, né? E aí, explorando mais o pouco do caso, assim, que eu acho que uma das grandes coisas que vocês fazem e vem fazendo vocês fazem isso de forma organizada, né? Vocês sempre tiveram essa preocupação de, pô, vamos conectar as coisas todas, né? Vamos conectar o tema da estratégia, vamos conectar o tema da liderança. A gente sabe, né, que isso é um fenômeno que precisa ter pessoas juntos, não é só processo, mas o processo também é importante. E tem o tema da governança, né? Assim, né, o Rose trouxe, né? Pô, a gente organizou o Labs, e aí o Labs também vem evoluindo, até que a gente tem hoje a estrutura do Vibe, né? Que o Vibe também foi criado ao longo dessa jornada. Se puderem trazer um pouco assim de o que hoje o Vibe ele orquestra assim dentro da VTRP. Acho que uma das coisas que tu toca, e é muito verdade, assim, a inovação não se faz de qualquer jeito, né? Então, assim, a gente tem muito claro que precisa ter metodologia e processo para tudo. Esse processo não pode ser aquele processo burocrático, que é amarrado, que não muda, que não evolui, mas, assim, a gente busca, inclusive com o apoio da InnoScience, né, para ter as melhores metodologias disponíveis a ponto de nós conseguirmos ter os melhores resultados. Então, lá em 2019, que a Rose falou, cria-se o Labs, né? Então, que vai cuidar dessa parte de empreendedorismo, que vai cuidar do Innovation, que é o nosso programa de conexões. Em 2020 nasce o Vibe, e aí para separar um pouco o Vibe como processo de aceleração e investimento em startups, se percebeu que não, isso vai ser um braço à parte, então isso não vai ser tarefa do Labs, então se cria uma segunda estrutura, e agora no final de 2023, né, início de 2024, a gente reorganiza de novo, né, olha para essa governança de novo, diz, não, o Vibe agora está maduro o suficiente para também cuidar da parte de empreendedorismo. Então, hoje na Unimed VTRP, nós temos o Vibe como hub de inovação, com um braço de empreendedorismo, que olha para a cultura de inovação, que olha para programa de ideias, que olha para workshops que culminam com hackathons, para fazer realmente as pessoas se movimentar, o tubarão no tanque, aquela coisa, né, de fazer as pessoas entenderem a importância e o potencial que elas têm para ajudar a organização a se desenvolver, e ao mesmo lado a inovação aberta vem como um braço muito importante para nos conectar com soluções que estão sendo desenvolvidas no mercado e que podem ser utilizadas pela gente para acelerar alguns processos, e também a parte de aceleração e investimento como um braço de olhar além do que a gente faz e entender que existem boas oportunidades lá fora que a gente precisa se conectar. Então, se conecta a partir do programa de aceleração, aquelas melhores oportunidades, tu tem um fundo dedicado que pode investir e realmente fazer parte, virar sócio disso. Então, acho que é uma governança assim, bem desenhada, em linha com os melhores cases que a gente vê por aí, né? Então, acho que a gente acertou assim, nessa forma de conduzir, e que nem a gente sempre fala, né? Com o apoio de vocês é fundamental para fazer esse amadurecimento no decorrer desse caminho. Porque a gente sempre acreditou muito que para dar sustentação eu deveria ter isso na cultura, deveria ter isso disseminado entre as áreas. Então, desde a época que, né, o Sul era muito forte nos programas de qualidade, coisa tal, a gente sempre teve isso muito disseminado nas áreas com multiplicação, né? Então, só depois de a gente ter o corpo da estrutura, né, assim, já bem disseminada, que a gente vai para ter estruturas fixas e separa elas por um pouquinho daquela questão da ambidestria, né? Como é que tu trabalha isso, que tu tem uma organização que ela tem que funcionar na sua operação e tu quer trazer essas outras coisas paralelas mais rápidas também, né? E que uma coisa não contamine, né? Mas que a gente consiga depois fluir conjuntamente, né? E como é interessante, né? Vocês trazem, talvez lá naquele momento da criação do Vibe, né, como unidade apartada, era o que pedia para o momento da organização, ou seja, né, não vamos misturar porque a gente ainda eventualmente não está pronto para misturar, porque daqui a pouco, né, a operação do dia a dia vai acabar tomando toda a energia do Vibe. Mas na evolução, e aí quando começa a mostrar que são duas coisas diferentes, são complementares, né, que isso conversa com a estratégia de garantir o hoje, mas construir o amanhã, né, que vocês vêm trazendo da ambidestria, bom, aí chega um momento que, olha, a gente agora está preparado para o Vibe ser a estrutura mãe, né, ser o hub de articulação das diferentes iniciativas.
tanto, né, daquelas que são mais de sustentação do negócio, de desenvolvimento de pessoas, de evoluções, mas também, né, continua tendo as apostas, né, continua tendo o programa de aceleração. E para nós, acho que isso foi essencial, né? A gente precisava consolidar o Vibe, o Labs já vinha mais, né, dentro disso, mas consolidar o Vibe ali como hub, como a parte aceleradora era mais desafio, e também não ter em nenhum momento entraves internos que deixasse, né, essa expansão acontecer, essa consolidação, né? E depois, sim, volta, junta, e hoje a gente tem uma coisa só, que é, de novo, uma mexida na cultura. Bom, agora o Vibe é interno também, não, ele absorveu a outra parte, né? Então, são aprendizados e são evoluções, né? Bom, para quem não conhece, né, o Vibe, ele, além de, digamos assim, ser o hub, ele também é uma estrutura dentro da Unimed, que também foi, de certa maneira, um paradigma, assim, que foi quebrado, né? E assim, eu lembro das primeiras vezes que eu fui lá, né, Rose, a própria estrutura de escritórios e tudo era completamente diferente, né? E o Vibe, né, ele é uma dessas estruturas lá no prédio, ele é uma estrutura física, para quem não conhece vale a pena também, né, ir lá conhecer. Mas ele simbolizou algo importante nessa trajetória, né? Ele materializa algumas né, coisas, né? Então, assim, às vezes a gente cria um hub, ele tá lá, é nosso hub e tal. Então, assim, o fato dele existir fisicamente, ele demonstra, né? Tu entra lá, é isso, né? Então, assim, a gente conseguiu fazer com que a arquitetura do Vibe simbolizasse também o que ele queria ser para fora, né? E claro, a gente nasce no início da pandemia, né? Então não dá nem para dizer que é no meio, é no início da pandemia. Então, assim, também tinha muitas dúvidas de como as coisas iam acontecer. E aí, de cara, assim, a gente já consegue criar uma metodologia que funcione no digital também. Então, foi muito legal. Bueno, e acho que tem toda essa questão ainda do pandemia no meio dessa jornada, que é um ingrediente a mais, né, de tudo isso. Mas o Vibe, ele simbolizou isso, né? Ele simbolizou, acho que mais uma pecinha do quebra-cabeça daquilo que vocês falavam, né? Que vocês falavam nas reuniões para as pessoas, né? E, na verdade, a gente vinha nessa caminhada, a gente lança, nós vamos falar na sequência, mas a gente lança o primeiro programa de conexão em 2019, né? E em 2019, depois de lançar o programa, a gente vai ao Vale do Silício numa missão saúde, né? Então, quando a gente amadurece ali no final de 2019, tu nos ajudou, me lembro quando aprovamos o orçamento do Vibe, né? Eu disse, Felipe, me ajuda aí numa ideia e num conceito para a gente, né, transformar aquilo, porque a gente começou com a ideia de um coworking e de transformar num hub, que depois vocês nos auxiliaram com toda a metodologia também. Mas ele materializou efetivamente isso. Então, muito do que a gente viu no Vale, a gente buscou traduzir no Vibe, né? E acaba simbolizando, e até hoje, né? Ele na região, ele acaba também se destacando. Assim, às vezes essas missões, elas são transformadoras, né? Porque assim, quem vai, ele muitas vezes vê assim o milagre para acreditar, né? Às vezes tem pessoas que precisam enxergar a coisa acontecendo, né? E acho que isso também vale um parênteses aqui, né? Foi um consolidador para nós, né? Porque a gente já tinha lançado um programa de conexão, nós tínhamos feito um diagnóstico, estávamos criando labs já quando a gente foi para lá. E aí a gente viu que era isso que as pessoas lá estavam fazendo, né? Então, de toda aquela semana diziam, conectem com o startup. Aí a gente voltou, não. Estamos no caminho certo, né? Então, é impulsionar a partir daqui mais ainda. Boa, a gente vai entrar agora no programa especificamente, que é o Innovation, que é o programa de conexão da Unimed VTRP com o ecossistema de startups. É uma das iniciativas, mas é uma iniciativa voltada para a solução de desafios, né? Normalmente tem essa estrutura que ele parte, obviamente, de uma estratégia em que a gente, acho que essa é a minha próxima pergunta, inclusive, como é que a gente busca isso, né? Vale a pena compartilhar com o pessoal, né, de como é que busca esses desafios e tudo mais. Mas ele parte dessa lógica dos desafios, vai para o ecossistema buscar startups que possam ajudar a resolver esses desafios, que possam permitir testar rapidamente, aprender, enfim, um pouco dessa lógica dessa simbiose corporativa que é a origem até do nome do livro. E aí eu queria explorar com vocês esse tema, né, que é o ponto de partida de, poxa, como que coleta os desafios, né? Como é que você chega lá né, esse programa agora, esse bet ou essa rodada aqui, a gente vai ir com esses desafios especificamente? A gente já testou várias coisas, né? Então, nós estamos no nosso 7º
programa agora, né? Ele está aberto, inclusive, para inscrições neste momento, né? O primeiro, nós fizemos um movimento, então, com todas as áreas, né, da cooperativa. A gente levantou 37 desafios na época. Então, vem da base, de ver o que eram dores ou problemas que a gente poderia tentar buscar e resolver com startups, mas ao mesmo tempo a gente rodou naquele momento, né, com a diretoria, né, me lembro que tu fez até um workshop e a gente acabou rodando de para onde nós queremos ir, né, o que nós buscamos com a inovação. E aí a gente pegou os desafios e encaixou dentro disso para daí começar as priorizações de quais a gente lançaria. Então passamos desde coletar com times, tivemos rodadas que foram entrevistas com conselho, coisa de direcionadores, né, que vocês acabaram fazendo também. Tivemos um terceiro que nós abrimos o planejamento estratégico, que nós tínhamos acabado de rodar, olhamos todos os objetivos e o que a gente estava já contemplando com projetos e o que poderiam ser oportunidades ainda para lançar desafios, para complementar a estratégia. Esse último agora a gente rodou com times, olhamos, vocês nos trouxeram tendências do mercado de saúde, fizemos uma discussão com gestão ali, com superintendências, então isso também vai mudando a cada ciclo e eu acho que isso é o aprendizado dos anteriores e ele vai muito do momento, né? O que a gente está olhando, o que precisa impulsionar e o que precisa fazer. E essa... assim, a coleta e a seleção, elas são momentos importantes, assim, no processo de inovação aberta, né? Porque o que você priorizar ali, por melhor que depois você execute o resto do processo, eu vou achar uma boa estratégia, mas se aquilo ali não for importante para o negócio, né? Se não for algo que, pô, vale a pena percorrer essa jornada para resolver isso, porque de alguma maneira conecta com a minha estratégia, com a minha vontade, né, como cooperativa de evoluir nesses temas ou de, né, inovar nesses temas, né? Tem um ponto importante aqui que às vezes as pessoas não dão tanta bola, né, para essa etapa, embora é aquela coisa, se não nasce direitinho, o resultado provavelmente não vai ser tão interessante. Então, ser uma coisa que é importante para o negócio vai fazer automaticamente com que ele tenha mais relevância pela gestão que está apoiando aquele projeto. Então, saber também, isso aqui eu consigo resolver com inovação aberta? Essa é uma pergunta que a gente tem se feito também, né? Isso aqui é um negócio super importante, mas, cara, isso aqui não tem como fazer em menos de um ano, porque isso aqui vai envolver muita integração, isso aqui vai ser muito específico para a nossa realidade, então dificilmente tu vai conseguir um projeto, ou tu vai ter que exigir da startup muita especificação, e aí não vai ser também o business da startup parar tudo que ela está fazendo para organizar da forma como tu gostaria que fosse. Então acho que são vários ingredientes que fazem com que os desafios sejam melhores ou não tão interessantes assim, seja no ponto de olhar, existem startups no mercado capazes de resolver esse desafio? Porque essa é uma pergunta importante, porque se não tiver startup lá, não adianta, talvez esse né? não é o melhor canal para buscar resolver, né? Para resolver esse desafio. Então, é olhar a inovação aberta como mais uma ferramenta existente para os desafios que a organização enfrenta e não a bala de prata para tudo que ali está doendo, que tu precisa resolver, né? E eu acho que só complementando desde o primeiro, né? E aí a governança de novo, né? A gente tem um envolvimento direto da alta direção, né? Então, assim, quais são os desafios que vão ser lançados? Quem valida é a diretoria. A gente, superintendentes, sempre envolvidos junto com os sponsors de cada desafio, mas a gente olha todos, né? Quem valida os pitches, a diretoria passa o dia envolvida nos pitches, do primeiro até agora, né? Tu nos acompanha, é assim. Então, a gente abre espaço na agenda para isso, não fica um apêndice na área de negócio, né? Ele tem esse envolvimento. Os pilotos que vão para a imersão são validados em diretoria e no final as contratações são validadas também. Então o recado que tu passa para a organização é: isso aqui é importante para a organização, eu tenho diretoria envolvida em todas as etapas, isso aqui faz parte da estratégia. Só ali tu já tem um sucesso já de uma boa parte, acho que de toda a trajetória, né? Eu acho que são mensagens tácitas, assim, que, né, que é o que você falou ali, né, Rose, assim, a agenda deles é concorrida e eles escolhem, digamos assim, o que vai para a agenda conforme, obviamente, priorização do que é importante para o negócio.
E as pessoas entendem essa mensagem, né? Assim, pô, são 7 anos, né? São 7 edições. Diretores estão sempre a alta gestão esteve envolvida, sempre a superintendência esteve envolvida diretamente. Não é aquela coisa assim de, pô, de repente tem um ali que acredita, a Rose acredita, o Rafael acredita, mas o resto não tá nem aí. Todos os pares de vocês acreditam. Eu acho que todos isso os diretores é estão junto nessa jornada, né? E uma coisa que acho que é só complementar, porque vai ter gente dos mais variados tipos assistindo esse episódio. É uma baita oportunidade também para os sponsors aparecer na organização, né? Então, assim, cara, o sponsor que vai lá, se dedica, ele está sendo visto também por superintendência, por diretoria, é a pessoa que vai ser lembrada na hora de uma promoção. Poxa, não, aquele cara vai lá, ele executa, né? Uma habilidade importante, fundamental hoje no dia a dia. Então, assim, tem um monte de coisas positivas que vêm a partir desse, até como gestão, poder identificar novos talentos a partir de um sponsor que está ali. Então, sponsor e time, né? Isso foi um trabalho que a gente fez também. Normalmente os sponsors eram gestores sempre. Hoje a gente já está olhando outros sponsors para espalhar um pouco mais, ainda mais essas habilidades dentro da organização. Então, tem um monte de coisa que é fruto, muitas vezes indireto, não é o que se busca diretamente com o projeto, mas que acabam influenciando positivamente a empresa. Digamos assim, são efeitos colaterais positivos desse fenômeno. Extremamente positivo. Sim, você está desenvolvendo lá os gestores, você está desenvolvendo as pessoas que estão nos times trabalhando, você está trazendo, né? Acho que você vai trazendo coisas de fora para dentro, que muitas vezes, né, se a organização não traz isso, ela acaba se focando muito nela e não enxerga o que está acontecendo. Então isso você tem esse lado de desenvolvimento de pessoas, né, de liderança de pessoas, né. E o lado da experimentação, né, mostrar que é possível tu fazer um recorte pequeno e experimentar. E esse experimentar não vai causar dano nenhum. E isso se replica para outras iniciativas que tu tem dentro da organização, que às vezes tu ficava até chegar num ponto ótimo e nem sempre ele ia funcionar lá na ponta, né. Então isso também, cultura de novo, né. Então é uma retroalimentação o tempo inteiro. Que é um pouco assim de tentar quebrar aquele paradigma de tudo tem que levar um ano ou mais que um ano, assim, né? Claro, se de repente se for fazer do início ao fim com tudo... Não, mas aqui nós estamos propondo diferente, nós estamos propondo experimentar, né? Assim, uma das fases lá é fazer um piloto. E o piloto, obviamente, ele demanda, né, você fazer escolhas do que vai fazer parte do piloto e o que não vai fazer parte do piloto, né? Quando a gente faz a fase de imersão e tal, que vocês sentam junto com as startups e tal para poder desenhar essa estrutura do piloto. E não é tão intuitivo assim. Agora, obviamente, depois de 7, né? Na 7ª edição, você conversa lá, a gente conversa com as pessoas dentro da VTRP, né? O pessoal sabe, né? O pessoal sabe o que é um piloto e tudo mais. Mas isso é uma jornada, de novo, né? Assim, não é tão intuitivo. Mas não vou fazer o teste, ele não vai envolver tudo. Não vai envolver todas as áreas, não vai envolver todos os cooperados, não vai envolver... Não, calma. E acho que esse foi o outro grande ganho de ter a metodologia de vocês, que isso ficou logo claro, né, de que a gente fizesse assim. E paralelo da nossa parte, desde o início, além da área de negócio, a gente sempre trouxe alguém de processos, alguém da TI, e depois muito mais forte por questões de LGPD, alguém do jurídico. Mesmo que depois tu vai ter que fazer um mini contrato, mas então acompanhe esse processo da imersão. Não tem como fazer integração com os teus softwares mãe, né? Porque eles são grandes, isso leva muito tempo. Então, como faz aquela pequena extração, como faz a pequena interligação que tu precisa muitas vezes, então a TI já está junto olhando, a pessoa de processo já está vendo com a área de negócio para que a gente consiga efetivamente fazer, né? Sim, as áreas de apoio, né, são importantes essenciais nesse processo todo, né, porque a gente, até por experiência assim, a gente percebe que eventualmente a gente pode perder uma boa solução, um bom piloto, né, uma boa startup para se relacionar, porque as outras partes da organização não estavam preparadas ou não estavam alinhadas com esse desejo, né, de, pô, aqui então é experimento a gente precisa daqui a pouco reduzir, controlar, e depois a gente faz integrações, mas vamos primeiro validar se resolve o problema do nosso cliente, se resolve o problema, né, se diminui a dor ou entrega mais benefício. Aí depois a gente trabalha nessa segunda fase, que também é importante, mas eventualmente se a gente tentar botar tudo na primeira vez, pode ser que a gente perca isso, né? Boa. Vamos falar um pouquinho assim, então, são 7 anos, né? Hoje a gente está... 7 edições, né? São mais anos ainda de inovação, mas
especificamente do Innovation, que é o programa de inovação aberta, com startups para resolução de desafios, são 7 anos. Assim, algum caso, alguma história que vale a pena ser compartilhada? Eu acho que a gente teria várias, né? São várias. Né? Mas eu vou pegar do primeiro, lá de 2019, né? Acho que aquele foi um dos innovations. Eu acho que nós somos muito felizes, muito preditivos, sem imaginar também, né? Mas a gente trouxe vários desafios e soluções que nós temos plugadas até hoje, né? Mas a principal delas é que a gente rodou telemedicina no momento que telemedicina só era válida ponta a ponta médico entre médico, né? Não médico-paciente. Então, como nós tínhamos uma APS, um atendimento interno, nós usamos para os colaboradores e rodamos o piloto fechado ponta a ponta, encaminhamento e especialistas. Aí fecha, né? Nós iríamos para um segundo piloto de pediatria de novo dentro da IPS, porque não era permitido ainda, né? E veio a pandemia e nesse de vir a pandemia foi liberada a telemedicina. E aí em 48 horas ali na sequência nós fizemos uma definição na quarta, na sexta-feira nós já tínhamos um pronto atendimento virtual para todos os nossos clientes, que nós temos clientes, né, no Brasil inteiro, rodando já telemedicina num pronto atendimento virtual. E tá até hoje, né? Hoje ele é uma aba de atendimento, ele tem protocolos, ele hoje atende. Ele foi essencial 2, 3 anos depois, quando a gente teve surtos de dengue aqui, né? Então, ele continua sendo relevante até hoje. E num innovation subsequente, ali dentro da pandemia, a gente achou uma outra startup que fazia triagem de pronto atendimento virtual, que a gente pluga nisso. Então, eu acho que esse, se for olhar, que pegou o paciente pela relevância e por termos uma ferramenta testada e pronta, né? Ou seja, se antecipar muitas vezes, que é um pouco do conceito de inovação, né? Assim, vamos construir amanhã, vamos se preparar para como a gente precisa operar lá no futuro, né? E aí, obviamente, por diferentes fatores, mas um fator que foi fundamental para poder fazer, que você trouxe, né, hoje. A virada nós de chave uma rápida, das primeiras você já conhecia a ferramenta, já tudo. conhecia como é que funcionava, já sabia o que precisava cuidar, né? Aquela coisa dos cenários possíveis e cenários prováveis, né? Então, assim, o que pode acontecer. Mas eu acho que uma coisa que é legal também, só para complementar essa questão do innovation, é ver como a gente tem conseguido fazer um intercâmbio das startups que participam dos programas. Então, a gente já viu startups que vieram pelo innovation fazer um programa de piloto, conexão, e que tinham soluções muito boas, mas que não estavam entendendo direito como o mercado funciona. Só quem sabe tu vem para o nosso programa de aceleração, ali a gente vai ter uma metodologia toda de acompanhamento, de conexões, de falas francas, de poder te dizer como é que o mercado funciona e que tipo de coisa pode ajudar, como o inverso, startups que participaram do programa de aceleração, poxa, cara, tua solução é super legal e casa com o que a gente está precisando, quem sabe tu vem pro Innovation, e aí agora já houve, né, nessa última edição, inclusive, a gente contratou a startup, está escalando dentro da operação, dentro de TEA, né, que é um assunto que está precisando soluções para dar conta da demanda que está acontecendo. Então, é legal, assim, quando tu percebe que as iniciativas umas casam com as outras, assim. Então, tu tem startups que partem da aceleração, passam por um programa de conexão, e depois, logo na sequência, vão receber investimento. Então, assim, é um ciclo muito legal, assim, que a gente percebe acontecendo e que dá mais, não digo certeza, mas diminui um pouco os riscos, a forma como a gente enxerga as coisas acontecendo, sabe? Isso assim, acho que assim, a articulação que vocês fazem muito bem, assim, né? Não é que o programa de aceleração é uma coisa que não conversa com o de inovação aberta, com o de solução de desafio, que não conversa com o de empreendedorismo ou de cultura. No fundo, isso está orquestrado, né? Que volta na governança. Que volta no tema da governança, início, né? De o Vibe conseguir ser essa, digamos assim, esse veículo que hoje está, né, regendo essa orquestra aí de diferentes coisas que acontecem ao mesmo tempo, com diferentes objetivos, né, assim, trabalhando para né, executar a estratégia da cooperativa, né. Muito bom assim, a gente tem no próprio livro, no Simbiose Corporativa, a gente tem registrado o caso da Unimed VTRP. Tem muito mais coisas que a gente poderia falar de especificidades do programa, de como a gente seleciona as startups, o que é uma boa startup, o que ela, né, assim, no sentido de colaboração,
a parte da imersão, que, né, vocês sempre tiveram e tem muito cuidado, né, com essa parte do programa, né, porque, de novo, o planejar e acertar direitinho quais vão ser as métricas, o que a gente vai testar, o que a gente não vai, né, o que está na regra, alinhar com as pessoas. Enfim, tem a própria questão dos resultados, né, de levar isso também para a diretoria e para que eles possam, de novo, além da recomendação dos sponsors, chancelar isso ou não, dizer assim, não, aqui a gente vai, aqui a gente não vai, aqui a gente vai precisar daqui a pouco mais tempo para explorar. Enfim, tem muita coisa. Queria agradecer demais aqui, Rose, Rafa, por ter aceito o convite, por poder ter vindo aqui compartilhar conosco um pouco dessa trajetória. Parabéns mais uma vez aí pelo trabalho. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Acho que Rose e Rafa, não sei se querem complementar alguma coisa. Acho que era isso, agradecer o convite, né? E quem não experimentou ainda, né, na sua organização, acho que é uma grande oportunidade e a gente colhe muito, né? Colhe diretamente do que se faz e colhe como um todo na organização e na estrutura, né? Isso aí. Agradecer o convite e nos colocarmos à disposição, né? Caso alguém queira conhecer um pouco mais, quiser falar um pouco, a gente também está sempre à disposição para trocar figurinhas e aprender também com os casos das outras empresas que estão fazendo muito sucesso aí Brasil afora. Muito legal. Pessoal, a gente está encerrando aqui então mais um episódio do Corporate Innovation Talks e a gente se vê na próxima.